Amém. Podem se assentar. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor e a igreja diz amém. Glória a Deus. Louva a Deus pela vossa vida que estão aqui num dia de muito calor e a igreja está aqui. É muito bom congregar e é bom estar aqui com os irmãos que ainda não falei. Quero dizer um olá, uma boa tarde e vamos nos preparar para o que Deus tem para fazer. Amém? Quem está com expectativa? Quem só veio para um evento cultural? Ninguém foi apanhado. Sim, Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos orar, porque Deus vai falar conosco. Isto não é um evento cultural, isto é um Kairos de Deus, é um tempo que Deus tem marcado para falar conosco. E eu acredito que o meu intuito sempre, ao mesmo tempo que eu quero trazer uma mensagem que nos encoraje, é muito mais que trazer uma mensagem que nos encoraje. Eu quero explicar o Evangelho de maneira que esse Evangelho por si só nos encoraje. Porque o poder não está só... se eu só vier trazer uma mensagem que encoraje, eu serei um coach. Mas se eu vier como um pastor, como aquele que vem explicar o Evangelho, esse Evangelho tem poder para nos encorajar. Amém? Crês nisso também? Porque o Evangelho é a solução para a nossa vida. O nosso bem-estar, ele vem através de Deus. O nosso bem-estar não vem através de técnicas, de ciência, de segredos. O nosso bem-estar vem do Senhor. Amém? Então oremos. Paizinho amado, nós te glorificamos por estarmos aqui. Nós sabemos que este momento não é em vão. É um momento que tu já preparaste, já o viveste, já o viste. Eu sei que tu és intemporal, por isso visitas este tempo muitas vezes. Eu sei que tu valorizas este tempo, nos tornaste participantes disto, Senhor. Então que nós possamos valorizar este momento como tu valorizaste e o criaste para que ele cumpra o seu propósito. Então, Espírito Santo, que ele cumpra o seu propósito. É isso que oramos, em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Eu estou a falar e hoje vou terminar esta série que é Chamados para uma Vida de Alto Padrão. O que é que eu estou a fazer com isto? Eu não estou a dar coach. O que é que eu estou a fazer? Eu estou a explicar mais uma vertente do Evangelho. O que é que o Evangelho faz? O que é que o Evangelho quer? O que é que Deus quer? O que é que Deus está a fazer comigo? O que é que Deus está a fazer contigo? Qual era a intenção e a mente de Deus? Eu estou a abrir o pergaminho da mente do Senhor. Estou a abrir o pergaminho da intenção do Senhor. O que é que Deus cria? Deus cria, Deus quer, Deus sempre quererá fazer o quê? Elevar os nossos padrões de vida, porque Ele é um padrão alto, Ele tem um padrão alto. Isaías 55, 8 e 9 diz o quê? Isaías 55, 8 e 9 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. João 10:10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim com um propósito. Eu vim para trazer vida. Para trazer o quê? Eu vim para trazer Zoe. Eu vim para trazer... Zoe não é só vida eterna. Zoe é vida em Cristo. O que está em Deus vai ser transferido para nós eternamente. Zoe eterna. Zoe não significa eterno. A palavra, eu começo a divagar com o ensino. A palavra, saiu aqui o Zoe, e agora sinto-me obrigado a ter que explicar. Porque Zoe, a gente acha que Zoe é vida eterna. A palavra Zoe não engloba eterno. Está lá, Zoe, e tem outra palavra que diz eterno. Zoe é Deus em nós. Se a gente se arrepender, Deus transfere aquela vida que está nele para nós eternamente. Então essa coisa que é Deus, essa vida que é Deus, que está em Deus, coisa maravilhosa, que Deus transfere essa vida, porque até lá não tínhamos vida, e Ele nos quer dar ela plenamente, em abundância. Ele nos quer dar Zoe em abundância. Deus quer nos encher dele mesmo, eternamente. Caraca, poucos entenderam o que receberam. E é tão interessante que o padrão de Deus é completamente contrário ao padrão da terra, do mundo. O nosso padrão e o padrão de Deus não conciliam.
por isso que o Ritson disse aqui que o reino é ao contrário, o reino de Deus, o reino da luz, está ao contrário, em contramão com o reino das trevas. Aquilo que o reino da luz chama de baixo padrão ou de alto padrão, o reino da luz não o chama igual. O mundo diz, o reino das trevas diz assim, apanhar ganda bobadeira é uma vida de alto padrão. O reino da luz diz, não, é uma vida de baixo padrão. O reino das trevas diz, o reino da luz diz, ganhar é maior, como é que foi que a gente leu aqui? Ganhar, dar, ter mais alegria em dar do que em receber. O reino das trevas diz, isto é baixo padrão. O reino da luz diz, isto é alto padrão. Dar, há mais alegria. O amigo é aquele que dá a sua vida. O Deus diz, isto é alto padrão. O reino das trevas diz, não, isso é baixo padrão. O reino da luz diz que é alto padrão ser orgulhoso. Das trevas, é alto padrão ser orgulhoso. O reino da luz diz, não, isso é baixo padrão. O reino das trevas diz, é baixo padrão seres humilde. O reino da luz diz, não, isso é alto padrão. O reino da luz diz que santidade é alto padrão. O reino das trevas diz que santidade é baixo padrão. O reino das trevas diz que viver para curtir borga, comer, pegar todas é alto padrão. O reino da luz diz, não, isso é baixo padrão. Não sei se estou... É um mundo ao contrário. E nós precisamos, abrindo aqui o pergaminho do Evangelho, nós precisamos entender que para recebermos algo temos que abrir mão de algo. Porquê? Porque eles são ao contrário. Porque se nós vamos aceitar o Evangelho, temos que entrar na contramão do mundo. Não tem como nadares na mesma direção. Então não podemos ter o padrão que está em Deus, que é mais alto do que os nossos, que é mais alto do que o mundo. Não podemos ter o padrão dele e ao mesmo tempo... Entendem? Não pode ser benfiquista e sportinguista ao mesmo tempo. Um é o extremo do outro. Onde está o André? Ele nem ouviu. Está aí. Está na câmara, escondido atrás da câmara. Então o que é que Deus faz? Deus quer colocar Zoe, Deus quer colocar o seu padrão em nós e levar o seu padrão. Como o exemplo do Pinóquio. O filho, reparem que o Evangelho é uma coisa tão boa que o Filho de Deus se fez homem para que o homem se tornasse Filho de Deus. Diz comigo, o Filho de Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Filho de Deus. Deus sacrificou um para Deus escolher muitos. E o Pinóquio, nós vemos uma criança de madeira, que de repente ele ansiava, eu quero Zoe. Eu quero ser uma criança de verdade. Eu quero sentir como ele sente. Eu quero saber ser. Eu quero ser uma criança de verdade. E de repente ele acorda e o seu desejo concluiu-se. E ele agora é uma criança de verdade. Qual é o problema? Ele não sabe ser criança de verdade. Então agora o pai está o tempo todo a dizer, não, olha, não, tu agora és de verdade, agora eu te fiz carne e osso, agora tu tens que aprender a ser uma criança de verdade. Agora não podes fazer isso porque magoa-te. E o que é que ele faz? Ele está tão habituado a viver, porque o seu corpo agora, antes, aguentava certas coisas. Quem está a acompanhar? Mas agora o seu corpo não aguenta certas brincadeiras, porque agora o teu corpo corta-se e sangra. E a palavra de Deus vem, e o Pai vem e diz assim, olha, agora és uma criança verdadeira, agora és um homem verdadeiro, agora és filho de Deus. Tu não podes caminhar assim, porque senão vais-te aleijar. E ele diz o quê? Até que ele se corte. Quem está a entender? E quando ele se corta, o que é que lhe ensinou? A experiência. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus para aprendermos, para Deus elevar o nosso padrão. Nós precisamos aprender a confiar em Deus para que o quê? Para que Deus nos ensine mais do que a dor. Quem quer aprender pela dor mais do que pela palavra? Diz, eu quero aprender mais pela dor do que pela palavra. Não diz. Isso é o que faz o carismático. O que nós queremos é aprender, diz, eu quero aprender pela palavra. Eu não quero que a dor me ensine só. A dor vai automaticamente nos ensinar, porque existe ensino na dor. A dor refreia a insensatez. Mas o que nós queremos é que Deus, pela sua palavra, eleve os nossos padrões. Porque os meus caminhos são mais altos que os vossos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos. A maneira de vocês viverem, eu não me adapto a vocês. Por isso Deus vem em Jesus Cristo para nos tornar, para nos elevar a uma vida muito mais alta, independentemente do nosso berço. E isso aconteceu com Esaú, que eu mostrei.
Esaú? Não, com Saul. Deus quer elevar o nosso baixo padrão de fé para mais alto. Deus quer elevar o nosso baixo padrão de confiança nele para mais alto. Deus quer elevar o nosso baixo padrão de domínio próprio para mais alto. Deus quer elevar o nosso baixo padrão de inteligência emocional para mais alto. Deus quer elevar o nosso baixo padrão de paciência para mais alto. Deus quer elevar o nosso baixo padrão de paternidade para mais alto. Deus quer elevar o nosso baixo padrão de amor próprio para mais alto. Deus quer elevar o nosso baixo padrão de estilo de vida para mais alto. Deus quer elevar o nosso baixo padrão de propósito de existência para mais alto. Deus quer elevar-nos para mais altos, e é só isso que Ele quer fazer. Ele não veio para justificar os nossos padrões, os nossos baixos padrões. Ele veio para elevar os nossos baixos padrões. E mentalidades de baixo padrão criam realidades de baixo padrão. Podes repetir, eu estou a repetir, e um dos propósitos de eu ficar uma série inteira a falar a mesma coisa é para que isso fique. Porque se eu a cada domingo troco de mensagem, vocês não guardam nada do que eu prego. Mas se eu ficar a bater na mesma tecla, porque um dos segredos de memorização é a repetição. Então por isso que eu confesso-vos, eu farto-me de pregar a mesma série. Esta série é a quarta parte e eu já estou com ela por aqui. Por isso que próximo domingo não vou falar mais sobre altos padrões, apesar de que estará no nosso vocabulário a partir de hoje, porque agora entrou como parte da nossa existência. Então diz, padrões baixos criam realidades baixas. Preciso mudar o meu padrão baixo para viver, para criar realidades altas. Preciso mudar, não justificar. Não sejas uma vítima. A Viviane disse, e diz muito bem, eu sou pobre, mas tenho nível. Deus nos constituiu reis e sacerdotes, filhos, precisamos aprender a andar como tal. Falei que o tópico no 1 foi, aceita os padrões mais altos de Jesus para gerar as realidades mais altas. Tópico número 2 disse, aceita a verdade que liberta. E a verdade que liberta é a verdade que ofende. Diz, a verdade que liberta é a verdade que ofende. Se o reino é ao contrário, é normal que a verdade que Jesus vem trazer vá fazer o que é em nós. Porque Jesus nos desqualifica como pais, nos desqualifica como homens. Jesus chega ao pé de nós e diz, Márcio, o homem que tu és está desqualificado, não aprovo. Deixa-te levar, deixa-eu te levar. Porque o homem que tens que ser está segundo a minha imagem. A parentalidade do Márcio, Jesus chega ao pé de nós e diz assim, desaprovei. A maneira que nós chegamos a Jesus, Ele vai nos desaprovar. E isso temos que aceitar como uma coisa boa. É uma verdade que ofende, mas é uma verdade que liberta. Porque quando eu aceito, e o autoconhecimento é o princípio da mudança. Quando eu aceito que eu, enquanto pai, enquanto marido, enquanto homem, enquanto filho, enquanto amigo, estou desqualificado diante de Deus, isso me leva a ter que fazer uma única coisa. Buscar e levar o meu estilo de vida, o meu homem, a minha paternidade. Quem está a entender o que eu estou a dizer, dá um glória a Deus. 3. Vive pelo propósito mais que pela tua necessidade, porque a tua necessidade aborta o teu propósito. Diz, a minha necessidade tem poder para abortar o meu propósito. Dei o exemplo da pequena sereia. Ela ganhou pernas, outra vez eu disse pés, né? Agora fiquei aqui na dúvida. Ela ganhou pernas que tinham pés, né? Outra vez eu disse, ela ganhou pés, né? Ela ganhou pernas e ela começou a andar no mundo dos homens com uma missão. Ela tinha uma missão que ela se esqueceu da missão por causa de tanta coisa boa que ela comia. Nós somos embaixadores do reino dos céus. Nós não podemos esquecer que estamos aqui, que Jesus veio e Ele viveu para fazer a vontade de Deus. Ele viveu para cumprir o seu propósito. E Ele nos chama a isto, que é o quê? Ele ama tanto o Pai e admira tanto o Pai que Ele se deixa moldar para ser a imagem do Pai. Entenderam? Jesus tem tanto amor pelo Pai, tanta admiração pelo Pai, que Ele se permite ser moldado à imagem do Pai. O que é que Jesus está a fazer connosco? Ele está a reconciliar-nos com o Pai para que nós amemos tanto o Pai que nos deixamos moldar à imagem do Pai. E o que é que nos faz isso muito? O nosso propósito. O nosso propósito faz isso.
Ritson disse, faz escolhas de alto padrão. Faz escolhas de alto padrão. 5, hoje, vou dar o último tópico, 5º tópico. Deixa a Bíblia elevar o teu padrão de vida. Deixa a Bíblia elevar o teu padrão de vida. A Bíblia é uma das bases, dos fundamentos do cristianismo e do protestantismo. Quem sabia? Quem já ouviu falar sobre sola scriptura? Levanta a mão. Sola scriptura. Quem não ouviu falar sobre sola scriptura, levanta a mão. Sola scriptura. Um dos princípios fundamentais do protestantismo que chocou contra a igreja, Martinho Lutero, foi o quê? A igreja se perdeu porque perdeu a palavra. A igreja se perdeu porque perdeu o respeito da autoridade e a autoridade que está na palavra. Põe lá a imagem. São cinco solas que fundamentaram a reforma protestante. Uma delas é sola gratia. Ou seja, nós não precisamos comprar indulgências, não precisamos pagar ao padre nada para podermos ter acesso à salvação. A salvação é somente pela graça, sola gratia. Sola fide, somente pela fé em Deus nós chegamos a Cristo. Nós não precisamos de mais de obras certas, de comportamentos corretos, nós precisamos ter fé em Deus que gera as obras. Quem está a entender? Somente pela fé. Solus Christus significa somente a Cristo damos glória. Não a Maria, não a anjos, não a santos, não a Paulo, não a Pedro, não a Tiago, não a Bartolomeu. Somente a Cristo adoramos, somente a Cristo damos graças. Sola Scriptura, somente as Escrituras. Pode chover milagre do céu, disse o Martinho Lutero. Se não tiver escrito, eu não creio. Sola Scriptura e por fim, sole Deo glória, glória somente a Deus. E eu quero focar nas Escrituras. Porquê? Se nós ignorarmos as Escrituras, vamos cumbaiar. A revelação de Deus veio pelas Escrituras. É pelas Escrituras que eu sei como permanecer e ser filho de Deus. Deus é tão bom que se eu converso com Deus, Deus não pode conversar comigo como eu converso com vocês. Porque se Ele conversar comigo como eu converso com vocês, Ele vai estar o tempo todo a criar coisas. Porque se Deus disser, Paulinho, tu és corajoso, o que é que vai acontecer? Por mais que eu não veja, eu agora vou me tornar corajoso, porque Ele não pode mentir, Ele cria pela sua palavra. Deus não pode conversar connosco da maneira que nós conversamos uns com os outros. E nós conversamos com Deus e nós não o vemos, nós o admiramos e nós queremos ser moldados por Ele. Nós somos feitos reis, nós queremos andar com Cristo, nós queremos ser como Jesus, nós queremos isso tudo. Mas nós não sabemos ser. A palavra de Deus já nos foi dada. O que é que aconteceu? É como se Deus tivesse nos transformado em crianças verdadeiras e nos deu um manual de como permanecermos crianças verdadeiras. Como quando nós compramos qualquer objeto, qualquer telemóvel, vem com um manual de como maximizar o uso dessa máquina. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Vocês estão muito em silêncio. O Alisson Gonçalves disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, viver sem ler a Bíblia é um perigo, pois te obriga a crer no que dizem. É aquela questão que eu digo do 6 e do 9. Quem se lembra? Que eu falei do 6 e do 9. Se eu puser aqui o 6 e o 9 e colocar uma pessoa aqui, como eu fiz a dinâmica, uma pessoa de um lado, uma pessoa do outro, um vai dizer o quê? É 6. O outro vai dizer o quê? É 9. Qual deles está errado? Nenhum. Porque é verdade, é um 6 de um lado e é um 9 do outro. Os dois estão certos. E sempre os dois estarão certos até que encontrem o autor de quem escreveu o 6 ou o 9. Porque quando o autor aparece, um deles passa a ser errado. Quem tem a acompanhar o que eu estou a dizer? Então, se nós retirarmos Deus da nossa vida, se nós tirarmos as Escrituras da nossa vida, nós nos adaptaremos às crenças, aos pensamentos, ao reino das trevas. Porque como é que tu sabes que uma linha é torta se nunca viste uma direita? Como é que tu sabes o que é certo se nunca viste o que é errado? Como é que tu sabes o que é um casamento bom se nunca viste um casamento mau? Como é que tu sabes? Quem está a entender o que eu estou a dizer? A palavra de Deus nos revela. E ela é tão interessante, que ela tem lá quem Deus é, quem nós somos, o que Deus quer, ela é suficiente. Josué 1, 5 até o 9, Josué 1, 5 até o 9 diz algo brutal.
Diz assim, ninguém conseguirá resistir-te. Tá, imagina, Moisés morreu, Deus está a falar com José, vai ter uma grande missão. E ele diz, ninguém vai te conseguir resistir todos os dias da tua vida. Porquê? Porquê que Deus está a dizer, ninguém vai te resistir, Josué? Querem ler comigo? Está aí? Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Nunca o deixarei, nunca abandonarei. Porquê, eu vos pergunto, porquê que ninguém conseguirá resistir a José? Logo a seguir está o porquê. Porque como eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Ninguém no mundo pode te resistir, porque não há ninguém no mundo que me resiste. E se eu te escolhi, quem será contra ti? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Josué, quem está entendendo? Josué, ninguém te resistirá. Porquê? Porque tu me tens. Continua. Seja forte e corajoso, porque tu conduzirás este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela. Nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para que tu sejas bem sucedido onde quer que andares. Mas ninguém te resistirá, porque eu estou contigo. Mas podes ser mal sucedido se não tiveres a palavra. É o que está a dizer. Tu podes meter e estar... Tu podes meter Deus e estar com um casamento infeliz. Porquê? Porque tu tens a Deus, relacionamento com Deus, mas não tens a palavra. Porque o mundo fala bonito conosco, gente. O mundo nos convence. O errado do mundo parece tão certo. E tu serás mal sucedido se tiveres relacionamento com Deus, mas rejeitares a palavra, porque Deus não vai conversar contigo como eu converso contigo agora. E sabem porquê que também que Deus não vai conversar contigo como eu estou a conversar contigo? Porque Ele não quer. Sabes porquê? Porque Ele já te deu a palavra. O que tu precisas saber já está dado. Tanto que em Apocalipse, a igreja estava a passar mal. E o que é que Deus faz? Escreve isto e envia para eles. E isto vai servir para sempre. Porquê? O que eu estou-lhe a dizer é, eu estou com vocês, o que vai acontecer no fim é isto, eu estou a ver, calma. Mas quando é que vais fazer alguma coisa? Senhor, não estás a ver que eles estão-nos a perseguir e a matar e a fazer de nós candeeiros? Estão-nos a queimar para iluminar a rua. Senhor, não estás a ver? Escreve isto, que é digno de confiança, e isto vai ter que vos servir para até eu voltar. E tem que servir e tem que chegar só a Escritura. Diz só a Escritura. É tão forte. Continua. Onde é que eu estava? No 6. Não deixe de falar deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que tu cumpras fielmente tudo o que nele está escrito. Só então. Só então. O que é que significa só? Só. Não tem outra. Só. Através disto. Só. Tu me tens. Tem Deus, mano. Josué tinha Deus. Mas só serás. Não é comigo. Vocês não estão a entender o poder da palavra. Diz há poder na palavra. Eu te fiz um homem de verdade, uma criança de verdade. Toma o segredo, a chave do mundo. Queres conquistar o mundo? Está aí, Jacó, muralhas. Primeiro eu estou contigo. Segundo, tu tens a palavra. Medita nelas e fala, prega para ti. Prepara uma palavra para ti, lendo a palavra. E depois, a palavra que tu preparaste para ti, dê-lo aos outros. Não sei se estão a entender o que eu estou a dizer. 8. Não deixe de falar. 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo por onde tu andares. E isso me leva a que nós possamos, eu estou a abrir o pergaminho do Evangelho para nós entendermos o que estamos a fazer, que nós estamos num mundo duro.
Eu já estou farto deste mundo, eu já estou tipo, Senhor Maranata, vamos embora, já chega. Vamos embora, o que há mais para isto? O que é que estamos aqui a fazer? Mas o que eu estou-vos a dizer é que Deus nos colocou num mundo que tem trevas, num mundo que tem duas forças, tem o bem e tem o mal. Deus não criou o mal. A ausência do povo crer Deus é que o mal toma conta. E nós estamos num mundo que nós precisamos de ter força, coragem, não desanimar. Eu vou-te mandar, tu vais fazer cenas e tu precisas do quê? Ser forte, corajoso e não desanimar. Quem é que disse tenha um bom ânimo? Desânimo é o contrário. Qual é o contrário do desânimo? Ânimo. No mundo tereis, mas tenham o quê? Quem é que disse isso? O mesmo Deus que disse a José: não desanimes. A Josué: não desanimes. Tem bom ânimo. Tem ânimo, este mundo é difícil, este mundo é um caos, este mundo é perdido, este mundo vai ser injusto, este mundo vai ter dor, este mundo vai te fazer mal, este mundo tu vais fazer bem, vais ser mal falado. Esse mundo tem muita coisa ruim. Tu precisas ser o quê? Forte. Este mundo é instável. Sabem uma coisa que nunca muda neste mundo? Que tudo vai mudar. Uma coisa, sabes o que é que uma coisa? Sabem o que é constante neste mundo? A inconstância do mundo. Não tem coisa neste mundo que seja constante. A tua saúde não é constante, as tuas finanças não são constantes, a tua mentalidade... Nada neste mundo é constante e nós precisamos ser então fortes, corajosos e não desanimarmos. Mas tu só conseguirás ser forte, corajoso e sem desanimar se tiveres duas coisas: Deus e a palavra. Eu vou-vos provar. Deus. O que é que Deus disse? Ninguém te conseguirá resistir porque eu estou contigo. Então nós só conseguiremos ser fortes e corajosos porque Deus está connosco. E precisamos da palavra. Por isso Ele diz: medita nela. Sabe qual é o problema que nós temos? É que nós olhamos para um lado e nós esquecemos o resto. Nós olhamos para a parte que Deus é connosco e não nos vai abandonar nunca. Mas nós esquecemos a outra parte que Ele disse. E este é o mal. Porque nós submetemos a Deus, mas nós não submetemos à palavra. Nós queremos o relacionamento com Deus, mas nós não queremos relacionamento com a palavra. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Mas a palavra é tudo. Se nós não tivermos Deus e a palavra, eu não estou a dizer Deus só, Deus disse, está escrito, é a palavra do Senhor que diz: só se meditares na palavra, só se tu tiveres, só isto é que só assim tu conseguirás ser bem sucedido. Nós precisamos ter a palavra. Se não tivermos Deus e a palavra, não estou a dizer só Deus, tu podes ter só Deus, não terás estrutura interna para suportar o mundo. Terás medo, serás fraco e estarás desanimado. Porquê? Tens Deus. É possível que Deus se afaste de nós. A gente corre. Sais daqui do Algarve, vais até ao Porto e Deus está no caminho todo. Enquanto corres, Deus está lá. Quando saíste, Deus estava lá. Quando chegaste, Deus estava lá. Estás no caminho, fizeste curva, fizeste isto, Deus estava lá. O problema não é tu te desviares de Deus. O problema é tu te desviares da palavra. Deus não disse: desvia-te de mim. Nem para a esquerda, nem, não consegue. Não sei se estão a entender. Quantos se perdem de Deus porque perderam a palavra? Como perdes Deus? Tu não perdes Deus, mas perdes Deus se perderes a palavra. E a única maneira de ter estrutura interna para suportar o mundo, para seres forte, corajoso e não desanimares, é se tiveres autoridade com a palavra. A igreja primitiva se perdeu. 313, Constantino disse: parem de perseguir os cristãos. Eu sou agora o bispo da igreja. Imagina o Marcelo Rebelo de Sousa vir e diz assim: os evangélicos agora são a igreja oficial de Portugal. E o que é que ele faz? Agora eu vou decidir o que é que se prega. Quem é que aqui vai dizer ao Marcelo Rebelo de Sousa que o que ele está a fazer está errado? Quem é que vai dizer ao imperador? Imperador, tu estás... O que é que aconteceu com João Batista quando ele disse lá ao imperador? A cabeça dele foi um presente. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Não sei se estão... Não conseguiremos suportar a vida. Não conseguiremos ser fortes. Não conseguirás. Tem muita gente a andar com Deus fraco. Tem muita gente a andar com Deus desanimado. Tem muita gente a andar com Deus sem coragem. Por quê? Perdeu Deus? Perdeu o quê? Não suportaremos nem a coisa boa nem a coisa má do mundo, sabiam? Não teremos estrutura para suportar nem a boa
Se eu te der fama, tu te perdes. Se não tivermos Deus e a palavra nos mantém com estrutura interna, entendes? Se Deus me fizer famosíssimo, o que me vai manter é a palavra. Eu só tiver com uma intimidade com a palavra, man. A palavra mantém-me humilde, a palavra mantém-me a lembrar de onde eu vim. É só a palavra. Porquê que Saul perdeu o seu reinado? Perdeu Deus? Perdeu o quê? Porque perdeu a palavra, perdeu quem? Vocês estão a ver a relação que está entre a palavra e Deus? Quem está a entender o que eu estou a dizer? Isto é forte, mano. Mano, isto é... Perdes estrutura, ficas altivo, ficas com complexos de superioridade. Agora és o bambambam. Agora estás com 10 milhões de euros por mês. Agora tu te consomes, vais ser consumido. Não tens estrutura para suportar nem as coisas boas do mundo. Sem a palavra. Não tens estrutura para suportar as coisas má do mundo. És amargurado, ressentimento, falta de perdão, todo consumido por dentro, perdeste propósito. Entende? A palavra mantém o Pinóquio a funcionar bem. Deus tornou Zoe. Palavra mantém Zoe. Quem é filho de Deus? Bastou pela graça, pela fide. Por fé em Deus e pela graça foste filho, mas é pela escritura que tu te mantens filho. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Dá glória a Deusinho. Nós somos uma máquina de Deus. Máquina de Deus. Deus nos criou. Somos máquina de Deus. Para funcionarmos bem, precisamos do quê? De viver, de nos mover por Deus e pela palavra. Como o carro precisa do combustível. O carro que anda a diesel pode andar a gasolina. Porque se andar a gasolina, o que é que acontece? Não anda. Anda muito ou anda pouco? Ele anda, mas ele anda e quebra. Anda e quebra. Senhor, por que eu ando e quebro? Porque nós temos que nos mover em Deus, porque Deus nos fez. Nós não fomos criados por Deus. Quando nós somos filhos de Deus, nós fomos gerados. Gerado é a imagem e semelhança. Por isso não fomos criados. Nós fomos gerados em Deus, não nascidos da carne, mas nascidos no Espírito. Então, se eu fui gerado por Deus, eu só consigo andar, permanecer filho de Deus, se eu estiver a ser movimentado por Deus. Como é que eu sou movimentado por Deus? Através da palavra. Ou não é? C.S. Lewis arrebenta com a gente. Vamos ler o que C.S. Lewis disse. Podemos ler? O dinheiro, a miséria, a ambição, a guerra, a prostituição, as classes, os impérios, a escravidão, a longa e terrível história da tentativa do homem de descobrir a felicidade em outra coisa que não Deus. O que é o dinheiro, a miséria, a ambição, a guerra, a prostituição, as classes, os impérios, a escravidão? É a longa e terrível história da tentativa do homem de descobrir a felicidade sem ser por Deus. A razão por qual essa tentativa não pode ser bem sucedida é a seguinte: Deus nos criou como um homem inventa uma máquina. Um carro é feito para ser movido a gasolina. Deus concedeu a máquina humana para ser movida por Ele mesmo. O próprio Deus é o combustível que nosso espírito deve queimar, ou o alimento, que é a palavra, do qual deve se alimentar. Não existe outro combustível, outro alimento que não este. Esse é o motivo pelo qual não podemos pedir que Deus nos faça felizes e ao mesmo tempo não dar a mínima para a religião. Deus não pode nos dar uma paz e uma felicidade distintas dele mesmo, porque fora dele elas não se encontram. Tal coisa não existe. Eu vou encontrar alegria. Deus é a alegria absoluta. Deus é o bem absoluto. O mal nasceu da ausência de Deus. Então, se eu quero uma coisa boa, eu tenho que ir a quem produziu algo pela primeira vez que é bom. Quem tem algo de bom. Quem é o bem inesgotável. Uma fonte
inesgotável de alegria, de felicidade, de bondade, de amor, de paz, de alegria. É nele que eu tenho que buscar, me alimentando dele, me movimentando nele. Eu me prendo nisto. Onde é que tu vais? Eu vou onde isto diz. A coisa que mais confusão me faz, sabe o que é? Aquelas caixas de perguntas para pastores. A caixa de pergunta para pastores é a creche. É o reflexo de uma creche. Não tem, é 6 ou 9. Imagina que todo o pastor sério fizesse isso. Pastor, é 6 ou 9? Vai ler, está escrito. Essa resposta está na Bíblia, vai ler. O que é que ia acontecer com os crentes hoje? Se cada vez que fizesse uma pergunta ao pastor, que o pastor soubesse, está lá escrito, o pastor dissesse assim: não te vou dizer, vai ler. Não te vou dar nada mastigado, vai comer. Não vou mastigar e fazer como o pássaro. É assim que o crente está. Vocês sabiam que criança quando tem fome pede? Adulto quando tem fome? E já viram como a igreja está tão perdida? Porquê? Porque a gente não quer comer a nossa própria comida. Nós não queremos fazer, nós queremos que alguém nos diga. Por isso que o outro bacana, que eu não me lembro do nome, disse: porque se a gente não ler a Bíblia, a gente vai ter que acreditar no que eles dizem. E é por causa disso que a igreja se perdeu. É por causa disso que o povo está atrás de Maria. Maria, Maria. Porquê que eles estão atrás de Maria? Porque eles estão a acreditar no que eles dizem. Até que veio Martinho Lutero a dizer: não está escrito. Quem está a entender o que eu estou a dizer, dá um glória a Deus? Diz: eu preciso me movimentar em Deus. O Deus é o meu combustível. A palavra de Deus é o meu combustível. Tu não tens, tu nunca vais encontrar alegria, paz, domínio próprio, amor próprio, perdão, capacidade de amar, essas coisas todas, fora de Deus e da sua palavra. Quem vive fora de Deus e da sua palavra? Pronto, ninguém vive fora de Deus, né? Então eu vou pôr tipo na coisa como chão. Quem vive fora da palavra de Deus, tu vais ver, não ama. O que é que a gente vê? A gente vê os cristãos e a gente fica. O próprio não cristão olha e fica: o que estás a fazer? Eu não estou a seguir a palavra, mas tu supostamente estás. Não é o que o povo diz. Por que estás a fazer isto, Bento? Estás aí na manguaça, mano. É que eu estou na manguaça, mas eu sei que eu rejeitei a Deus e a palavra. Agora tu, supostamente... Então a tua vida e a tua cultura é a mesma que a minha, mas a palavra nunca... Não é possível tu teres a mesma cultura que alguém que não tem. Não pode ter a mesma cultura que alguém... Um cristão que tem a palavra não pode ter a mesma cultura de quem tem a palavra, porque são opostas. É um reino ao contrário. A palavra vai ofender-nos porque vai confrontar o mundo onde nós vivemos para nos estabelecer neste mundo de trevas um reino de luz. Aonde? No meio do povo que está mal, nós estamos bem. No meio do caos, nós estamos bem. Porquê? Sou forte, sou corajoso, tenho ânimo. Porquê? Porque eu tenho Deus e tenho a palavra. Tanto é verdade que João 15, 17 diz, João 15, 7. Cansei. Se vocês permanecerem em mim, olha a dizer a mesma coisa. Não está a falar duas coisas. Se vocês permanecerem em Deus, em Jesus, que é Deus, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Ele não disse e eu permanecer em vocês. O que ele disse é permanece em mim e eu em... Não, permanece em mim e a minha palavra em ti. Porque se eu estiver em ti, através da palavra, Jesus Cristo, Ele é o Verbo encarnado. A palavra que é Cristo está em ti. Então se tu tens, Jesus sabe que a gente vai ficar aqui, Ele sabe que a gente vai ficar assim, oh Senhor, eu amo-te Senhor, eu sou de Jesus, eu gosto de Jesus, eu não vi sem Jesus, mas tens a palavra. E depois Ele diz, se tiveres a minha palavra, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Há uma parte que eu nem pus, que diz assim, se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vocês, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Eu tenho Jesus, eu quero Jesus. E está um monte de gente a amar Jesus e a rejeitar a palavra. Não está. Não está uma loucura ser crente.
Ser crente está uma loucura, sócio. Por quê? Porque está toda a gente tintindo a mão de Jesus. Mas todo mundo rejeitando a palavra. O que é que Jesus diz? Não sei, vou perguntar ao pastor. Pastor, caixa. Pode. Tem que dar o dízimo. Está lá, mano. Estamos à procura nele porque não queremos ler. Porque se não queremos ler, teremos que crer no que eles dizem. Aí justificamos o baixo padrão porque o pastor disse. E depois pomos a culpa nele. Mas não está lá escrito. Por que não identificaste o falso mestre? Porque a palavra é tão poderosa que te mostra, que tu consegues identificar. Não, nada a ver. Isto é a igreja do Senhor. Simples. Fico nesta igreja ou não? Vou ao culto ou não? Eu acho que não é complicado. Eu vi, a palavra é tão clara. Ela é tão clara. E sabem qual é a vantagem? Que foi uma das coisas que o protestantismo trouxe. A Igreja Católica guardou a palavra. O protestantismo imprimiu ela em todas as línguas. Espalhou para toda a gente. Toda a gente vai saber a verdade. E a verdade vai libertar. E sabem o que aconteceu? Imprimimos, mas ninguém quer. Tem várias línguas e estamos lá só a pôr a segurar papel. A apanhar pó. É a coisa mais poderosa no mundo. A coisa mais poderosa no mundo. Se ele tivesse... Eu não sei como é que eu consigo segurá-lo na mão de tão poderoso que ele é. Isto é um peso tão grande, mano. Fónix, mano. Não consigo dizer enfaticamente o quão poderoso é isto. 2 Timóteo 3, 14, 17 não ajuda. Diz o seguinte: e quanto a vocês, porém, permaneçam nas coisas que aprenderam e das quais têm convicção, pois tu sabes de quem tu aprendeste. Pois desde criança tu conheces as sagradas letras, tu conheces a palavra, que são capazes de torná-lo... O que é capaz de torná-lo sábio? A palavra. Para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 16. Toda a palavra, toda a escritura, toda. Quem sabe o que quer dizer toda? Significa que é de capa a capa. É inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução no reino. Busca em primeiro lugar o quê? E a palavra nos ajuda a estar na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda. O que significa toda? Toda a boa obra. Toda a obra que nós quisermos. A máquina vai funcionar bem. Se tivermos a palavra, a máquina funciona bem. Quem está a entender? O casamento funciona bem, a parentalidade funciona bem. Precisamos do quê? Precisamos da palavra. Estás em deprê nos maus momentos? A palavra tem poder para te levantar. Estás a sentir-te injustiçado com alguma circunstância na vida? A palavra revela-te como é que Deus agiu com quem estava injustiçado. A palavra revela-te como é que aquela pessoa injustiçada agiu tendo Deus. Então a palavra sempre nos levanta, a palavra sempre nos ajuda. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Eu vou dizer palavra, a Bíblia. A palavra tem poder para acalmar a alma e fortalecer a fé. A palavra tem poder para transformar trevas em luz. A palavra tem poder para relembrar de Deus, da sua vontade, da sua proximidade, do seu poder, da sua soberania, da sua graça e favor sobre nós, do seu interesse de dar-nos vitória. A palavra lembra-nos disso. A palavra tem poder para tirar-nos da Disney e trazer-nos, devolver-nos a perspectiva. A palavra tem poder para trazer sabedoria e redirecionamento para aquele que se perdeu ou não sabe mais o caminho a seguir. E existe poder na palavra. SNT Almada, vamos ter a palavra. Vamos ter a palavra, vamos andar na palavra, vamos ser guiados pela palavra. Retire o ensinamento dela, não lê. O devocional está tão religiosizado que a gente lê a Bíblia sem que ela produza nada em nós.
Olha, Tiago 1, 22, 25 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, poderia dizer lê a palavra, mas não a pratica, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esqueceu a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e perseverança, a lei perfeita que traz a liberdade e perseverança na prática dessa lei. Essa própria lei, ela nos traz liberdade e perseverança a lê-la. Não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. A palavra tem que ser como um espelho que eu olho para mim, que eu vou no espelho e eu olho, mas eu não ignoro o que está mal. A gente só está a fazer isso. A gente parece que só está a fazer o ignorar a palavra. A gente vai à palavra não para procurar que ela me confronte. Quando eu leio a palavra, imagina, tu estás com vontade de fazer algo. Não leia a palavra para justificar o que tu queres fazer, o teu baixo padrão. Leia a palavra para ela te confrontar. Qual a palavra? A palavra toda. Se encontrares um versículo que te reprova, já está, acabou. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Eu não procuro, se não vamos manipular a palavra. Olha o exemplo de um carro. Deixa a palavra te inspecionar. Imagina quando nós vamos com um carro em inspeção. E chegamos lá. Imagina que o Márcio é o mecânico. Trouxe o carro ao mecânico. Olá, boa tarde, está aqui o carro, o óleo está em baixo, está a precisar de água. Eu estou a ouvir um barulhinho aqui, não sei o quê. E o Márcio vai dizer: espera, não, mas já está a andar, meu. E pega no carro e vaza. E depois alguém anda o teu carro está a fazer um barulho estranho. O que é que foi? Não sei, o carro está com baixa performance. Está com baixo padrão de performance. Quem está a entender? Está com performance de baixo padrão. O que é que se passa? Não sei, mano. Mas já levaste o carro em inspeção? Já levei, mas não funciona. A gente lê a Bíblia e a gente, o que é que a palavra te disse? Não sei. O que é que tu investigaste? O que é que ela te confrontou? O que é que quando tu estavas a ler e fizeste uma investigação? Saul perdeu a Deus porque não obedeceu. Deus não gostou que Saul lhe desobedecesse. Obedecer a Deus é importante. Estou a dar aqui um exemplo. Não, eu não posso ficar assim, que eu não quero perder a Deus. Onde superabundou a graça, Romanos 8, né? Romanos 7, mas agora não há condenação para os que estão salvos. Mas depois diz, mas é para continuar a pecar? Não, certamente que não. Então, não posso desobedecer a Deus, porque a palavra diz que não é para desobedecer. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Eu não vou desobedecer, é simples. Quem está a entender? Vocês estão a perceber? Agora, se eu leio a palavra, ela me diz algo, ela me diz, estás com barulho no carro, e eu ignoro o que ela me confrontou, eu vou continuar com baixa performance. O meu casamento vai continuar com baixa performance. Estás a perceber? Porquê? Porque a palavra já me deu a solução, que é o quê? Troca o carburador. Mas o que é que eu estou a fazer? Ela me confrontou, o teu carburador está mal. E o que é que eu fiz? Gasta-se dinheiro. O preço é alto. Custa muito largar o que a palavra me reprova. Custa muito obedecer. Pecado o que é? Pecado é fazer o errado, diz fazer o errado, ou seja, o que a palavra reprova. Pecado é não fazer o certo, ou seja, o que a palavra diz para fazer. O que é pecado? É fazer o errado, é fazer o errado e é não fazer o certo. Nós fazemos muita força para não fazer o errado, mas não fazemos força nenhuma para fazer o certo. Então nós não fumo, mas perdoas. Não mato, mas amas. Eu não estou a xingar ninguém na rua, mas estás na igreja. A palavra diz, é clara. Quem vai entender? Quem está a entender o que eu estou a dizer? Tem que avançar. A Bíblia não existe para justificar baixos padrões de vida, mas sim para elevá-las. A palavra de Deus não existe para justificar o teu baixo padrão de vida. Por isso que eu estou a dizer, queres viver os pensamentos deles são mais altos? Queres viver com padrões mais altos? Deixa que a palavra eleve os teus padrões. Quem está a entender, dá um glória a Deus aí. E eu vou dizer agora algo muito chocante. Agora é a parte que tu dizias, a sério. Até agora não disseste nada.
Infelizmente, algo acontece no meio cristão em relação à palavra, que é o quê? Há muitos cristãos que não gostam do Novo Testamento. Não gostam. Dizem mesmo, pai, não gosto de ler o Novo Testamento. É chato. Eu gosto de ler a história de David, Golias. Eu gosto de ver a história de Daniel lá na cova. Eu gosto de ver como Deus se moveu com o povo cabeção. O povo era cabeção, mas Deus tinha misericórdia. O povo foi parar lá na Babilônia, mas Deus foi lá ter com eles. Deus estava lá com eles e eles prosperaram. Eu gosto de ler isso, mas eu não gosto nada de ler o Novo Testamento. Quem já viu um amigo cristão assim? Não gosto. E eu quero te dizer algo muito forte. Novo Testamento significa, todos dizem, mais alto. Testamento significa, então Novo Testamento significa. Jeremias 31, 34 diz algo tremendo. Jeremias 31 a 34 diz: estão chegando os dias, diz o Senhor, declara o Senhor, quando farei um novo Testamento. Estamos a falar da mesma palavra, sinónimos. Estão a perceber? Com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Ou seja, com o povo todo. Com o povo de Deus, amém? Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porquê? Porque quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser o Senhor deles. Espera. Ele era o quê? Eles estavam com Deus? Apesar de eu ser o Senhor deles. Então o que é que estava a falhar? Com quê? Se não era com Deus? Sou eu que estou a ver isto mal. Pronto, continua. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém a minha, diz palavra. Aonde? No íntimo deles, e as escreverei nos seus... Aonde que Deus tinha escrito a palavra antes? Nas pedras. E agora vai ser escrita onde? O quê? Eles terão fome e sede da palavra. Eles não irão procurar mais no profeta, mais nas pedras, porque eles agora, se quiserem a palavra, eles procuram elas mesmo. Está dentro de nós. Quem está a entender isso aí? E a escreverei nos seus corações: serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém jamais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados, porque agora ninguém vai andar a ensinar. Diz-me o que é para fazer, qual é a palavra? Não, já tenho, já sei, eu sei, está aqui, está na minha mão, eu posso acessá-lo. Lucas 22, 19 ao 20 diz, Lucas 22, 19 ao 20, há tempo. Tomando o pão, Jesus, né? Deu graças, Santa Ceia. Quem está a acompanhar? Estou a falar muito rápido. Estão a perceber, né? Estou a falar muito rápido. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é a nova. Qual aliança? A aliança que tinha sido profetizada. Quem está a entender? O que é a nova aliança? O cálice. O que está no cálice? O vinho. Não é o sangue, não puseram lá sangue. Estou a brincar. Puseram lá o vinho. O vinho representa o quê? O sangue. Então o cálice, o sangue, é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Ou seja, a minha carne foi o sacrifício, o meu sangue foi a consumar da nova aliança profetizada em Jeremias. Quem está a acompanhar? Hebreus 8, do 6 até o 13 diz, isto é aula de teologia. Hebreus 8 diz assim, agora 6, depois vocês leem, né? Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, está a falar dos fariseus, assim como também a aliança da qual ele é mediador e superior à antiga. O que é superior à antiga? Sendo baseado em promessas superiores. Quem está a perceber? Próximo.
Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Onde é que isso estava escrito? Jeremias. Agora Hebreus, o autor de Hebreus, está a referir o que foi escrito, está a falar do ministério de Jesus e está a ligar as duas coisas. Jeremias e Jesus. Continua. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Próximo. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Daqueles dias declara o Senhor, porém, pronto, e Jeremias. Põe lá o 11. Ninguém mais ensinará, 12, é o que está em Jeremias, ok? Porque eu lhes perdoei, 13, Jeremias, está a repetir Jeremias, não é? Chamando nova esta, diz nova, esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Até onde? Até o 13. O que eu quero dizer aqui é o quê? Na Santa Ceia, o sangue representa a nova aliança, ok? É o que vimos aqui. Muitas pessoas que rejeitam o Novo Testamento, Testamento é aliança é sangue, estão a rejeitar o quê? Rejeitar o Novo Testamento. Eu não gosto do Novo Testamento, eu gosto de ler o Velho. Rejeitar o Novo Testamento é rejeitar a nova aliança. É rejeitar a cruz. É como se na Santa Ceia, estão a ver a Santa Ceia? Estamos aqui com o quê? Com o pão e o sangue, não é? É como se recebesses o pão e dissesse: não quero sangue. Percebeste? Leres o Velho Testamento, as histórias que mostram de Deus e toda a promessa que viria em Jesus, e não agarrares o que foi consumado em Jesus, que é o Novo Testamento, o que estás a fazer é, na Santa Ceia, que é o que eu disse, amaste a Jesus, tomaste o corpo, mas rejeitaste a palavra. Rejeitaste a nova aliança, o Novo Testamento. Quem está a entender o que eu estou a dizer? É tão sério o Novo Testamento que muita gente acha que o Novo Testamento... Não, Jesus ele não tinha Novo Testamento quando ele veio só tinha Tanakh. Não, gente, o Novo Testamento foi a nova aliança que Jesus trouxe. E eu não estou a dizer que o Velho é podre. O Velho Testamento ele mostra o porquê da nova aliança, a importância da nova aliança. Então nós precisamos, para sermos fortes, corajosos, para não andarmos em desânimo, nós precisamos consultar e viver a nossa vida pautada na palavra. Nunca ouviste uma pregação sobre a palavra assim. Nós precisamos colocar a nossa vida inteiramente nisto. Qual? De Gênesis a Apocalipse. Lê a palavra, igreja, lê a palavra. Sabes como? Não leias a palavra para te esconderes atrás dela. Lê a palavra para ela te expor. Não leias a palavra para encontrares nela quais são os versículos que te aprovam. Pesquisa isto. Queres fazer algo? Pesquisa para encontrares o que, se ela desaprova. Uma vez. Quem está a entender? Pesquisa essa palavra, porque ela não se contradiz. Ela não se contradiz. Se a palavra te disser, não aprovo, mete fé nisso, submete, entrega-te a ela. Porquê? Porque a palavra tem promessa. Ela está a dizer, vais ficar bem, vou andar contigo, vais ser feliz, vais andar bem, vais ser bem sucedido. Olha, ninguém vai te resistir. Vais ficar forte, corajoso, vais ficar inabalável. O que tu queres alcançar, o que tu pedires, eu vou te dar. Porquê? Porque tu és fiel. A palavra. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Vamos estudar a palavra, Centeia Almada. Vamos ficar de pé. Já terminei. Vou chamar a equipa de louvor. Quem entendeu o que eu ministrei aqui hoje? Meu Deus. Meu Deus. Será que a Centeia Almada vai ser uma igreja diferente? Ela será completamente diferente se todos nós
Sabem, eu não preciso estar a dizer certas coisas. Se dou de nós... Vocês não imaginam a utopia de igreja que seria isso. Vocês não imaginam que tipo de igreja que seria essa em Almada. Vocês não têm noção do impacto que a igreja teria no mundo se nós somente tivéssemos Deus e a palavra. Temos Deus, temos todos Deus. Ou seja, se tivéssemos a palavra. A igreja está tão... Lembra-se que Jesus disse que eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas porquê que as portas do inferno estão a prevalecer tanto? Porquê que as igrejas estão a fechar tanto? Porquê que tem tanta gente a viver uma religiosidade tão frágil, tão... O assunto é este. Porquê que há tanto divórcio dentro da igreja? A cultura é ao contrário, estão a entender? Porquê que há tantos filhos quebrados emocionalmente pelos pais cristãos? Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Eu vou à igreja. Imagina. Porquê que tem tanta inatividade na igreja? Isso é a pergunta para todos os porquês. Tudo. Porquê que nada está acontecendo? Porquê que está tão mal? Uma das questões que eu tinha quando eu conhecia Cristo, quando eu vim para a igreja, que eu era contra a religião, vocês sabem. Eu era católico contra a religião. Para mim é tudo falso. Porquê que eu tinha essa noção? Porque ninguém tem a palavra, porque ninguém quer a palavra. Está tudo apaixonado por Jesus, mas ninguém quer Jesus a palavra. Porquê? Porque é muito... A nossa vida fica bem simples. O ministério, eu ser pastor, seria a coisa mais agradável e mais simples se nós todos nos prendêssemos à palavra. Imagina, está calor, vou à igreja hoje. O que é que diz a palavra sobre deixar de ir à igreja? Quem está a entender? Imagina, eu estou casado, a miúda é jeitosa, a Viviane não está a ver, mas a miúda é muito jeitosa. E ali na hora, a minha carne quer. Quem está a entender? Mas o que é que diz a palavra sobre isso? 1, 2, 3, 4 miúdas jeitosas, elas querem, mas a Viviane não está a ver. O que é que diz a palavra? Não sei se estão a entender. Dar o dízimo, não dar o dízimo. O que é que diz a palavra? O meu inimigo, a pessoa está a ser estúpida comigo. O que é que diz a palavra para fazer com essa pessoa que está a ser estúpida comigo? As pessoas estão a ser más para mim. Como é que se lida com o mal? O que é que diz a palavra? Não sei se estou a entender. Como é que eu lido com o pastor? O Paulinho, eu gosto do Paulinho, o Paulinho é fixe. Mas como é que eu devo tratar o Paulinho pastor? O que é que diz a palavra? Como é que eu trato o pastor? Não sei se estou a entender. Eu tenho um dom, eu tenho um talento. Deus me deu dons, Deus me deu talentos. O que é que a palavra diz para fazer com ele? Aí o que é que andamos? Está o pastor atrás das pessoas a dizer: serve, por favor, serve, por favor, serve. E eu só fico: seria tão mais fácil se simplesmente as pessoas chegassem ao pé de mim e dissessem: a palavra me confrontou. Eu nasci para servir ao Senhor. Eu fui constituído rei e sacerdote para o serviço do Senhor. O povo foi: deixa o meu povo ir para irem me servir. Então porquê que está tão difícil de servir na igreja e a gente fica tão arrasca? E quase temos que suplicar. Não sei se estão a entender. Como seria uma igreja que o povo fosse realmente amante de Jesus e fiel à palavra? O mundo seria outro. Paizinho amado, nós te louvamos pela palavra que ofende, mas que liberta. A tua verdade, Senhor, ela é uma verdade que quando nós a conhecemos, ela tem um poder de nos libertar. Senhor, há tanta promessa para aquele que for fiel a ela. Ela é tão difícil de ser cumprida, Senhor. Nós somos tão rebeldes. Senhor, o preço é tão alto para cumprir a tua vontade e fazer a tua vontade, mas a promessa é sempre maior. A promessa é tão maior. Senhor, nós vamos estar bem em tudo o que fizermos. Ninguém nos será contra nós, ninguém nos resistirá. Se quiser abrir empresa, vai dar certo, se eu estiver fiel à tua palavra. A igreja será próspera se nós todos formos fiéis à palavra. Senhor, haverão oportunidades, parcerias. Oh Pai, sinais, prodígios seguirão. A tua promessa, ela é tão verdadeira. Se nós formos fiéis, ela se cumprirá, eu sei. Espírito Santo, és tu quem convences. Agora é contigo.
Convence-nos, Senhor, porque o nosso orgulho, o nosso espírito rebelde de teimosia cria resistência à Tua palavra, a isto que ouvimos. Eu não sou melhor, eu me incluo nisto. Somos todos assim. Senhor, ajuda-nos a sermos filhos. Deus se tornou homem para que o homem se tornasse filho. Nós não sabemos ser filhos. Ajuda-nos, Senhor. Entrega esta igreja a Ti, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: Amém.